Boa noite, gente! Boa noite, boa noite! Sônia Leonardi aqui, consteladora familiar, também formo novos consteladores, vamos chegar para cá. Eu vou aqui também avisar a galera, né, que estou ao vivo. E vou pedir também para você que está chegando aí, também ir compartilhando, avisando o pessoal, né? Que nós estamos ao vivo. Hoje tem leitura do campo morfogenético. Vamos chegar para cá, gente. Você que está chegando aí, já vai deixando aí o seu boa noite, a cidade onde você está falando, para a gente também interagindo aqui. Vamos chegar para cá. Vamos chegar para cá. Vai deixando aí seu boa noite. Para a gente interagindo hoje com essa música maravilhosa, né? Desse mantra, né? Desse louvor ao feminino, do sagrado feminino. Ó, Maria Amélia aí. Boa noite, Maria Amélia! E Maria Amélia, quando ela não pode participar, que ela, né? Tem um compromisso dela lá, faz falta, né, Maria Amélia? Ah, mas essa música é boa demais, né? Pena que não aumenta mais. Eu vou falar para você. Conforme toca, assim, mexe na alma da gente, né? Oi, Cleo! Boa noite, querida! Vamos compartilhar, gente. Vamos compartilhar. Essa música é um louvor ao feminino, né? Ao sagrado feminino, à mulher. Olha, Cleo, eu amo essa música. É uma cura, né? Essa música é uma cura para nós, mulheres, né? Maravilhoso, né? A Samanta já está avisando todo mundo, né, Samanta? E aí é já que a gente vai entrar no tema. Na verdade, gente, eu vou precisar hoje de uma voluntária, um voluntário, né, para a gente fazer a leitura, né, do campo. Ó, a bacia já está aqui. Tá certo? Samanta já está avisando a galera. Mas vocês que estão chegando aí, hoje eu queria falar um pouco sobre a exclusão, né, do aborto. Eu sei que é um tema polêmico, né? E sempre quando tem, né, tem aquelas pessoas que vêm com muito julgamento para cima da mulher, é uma coisa horrorosa, né? E eu queria falar sobre isso hoje, ao olhar das constelações. A Maria Amélia, você traz tudo de bom para nós, gratidão. Ai, que chique, não, Maria Amélia? Fica falando que eu acredito. Tá aí. Boa noite, Sirlene! E também a Eni Martins, né? Boa noite, Eni! Deixa eu ver aqui, colocar aqui a Eni na tela, né? Então, essa parte do julgamento, ela é horrível, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje, só compartilhar, né? Vamos lá! Vamos compartilhar. Vamos chegando para cá, gente. Antônia Ribeiro, boa noite, Antônia. Ana João. Vamos chegando, gente. Boa noite. E quem vai ser a minha voluntária da noite de hoje, hein, gente? Essa música maravilhosa. Tiago Felipe, boa noite, Tiago. A Neuza tá aí dando boa noite, maravilhoso estar com você.
do sagrado feminino, né, Clarice? Vanderly Sônia Lindeza. Gratidão, Vanderly. Ó. Maravilhoso, né? Genilde, boa noite, Genilde. Vamos chegando para cá, gente. Vou pedir para vocês curtirem a live e compartilhar, tá bom? Curtem a live e compartilhem. E mais venham para cá, né? Vamos curtir, gente. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre a questão que a gente colocou hoje, né, nos grupos, né, enfim, que foi colocado hoje. Né, essa exclusão. O aborto nada mais que uma exclusão. Então, por que é uma exclusão, Sônia? Porque a exclusão ela acontece porque ou o corpo rejeitou, né, então o corpo não aceitou aquela gravidez, ou realmente a pessoa, né, desesperada ali, optou por abortar. Bert Helling, ele fala que uma mãe jamais esquece um filho, né? Então, mesmo que ela tenha feito o aborto, né, ela jamais vai esquecer esse filho, né? Ela sempre vai se lembrar. E fica o trauma. Patrícia, boa noite. Para a mãe e para a criança. Depois, aquela culpa que a mulher sente acaba fazendo com que aquela criança fique presa, né, à história. Mas também, estatisticamente, problemas financeiros. Não é que a mulher ela aborta o filho, mesmo que a pessoa não queira, mesmo que seja um aborto natural. O corpo rejeitou, né? Aquela criança não ficou. Então, houve a exclusão, né? Então, quando a mulher opta por fazer o aborto, geralmente ela não quer abortar a criança. Ela aborta a situação, né? Criar o filho sozinha, tem aquela questão financeira, né? Às vezes está separando do marido. Quer dizer, o que a gente não pode, Sônia, como constelador, como estudante de constelação, como pessoas com a mente um pouco mais desperta ou assim com um pouco mais de autoconhecimento. Donzília, boa noite. É jamais enfiar o dedo na cara da pessoa, como o povo faz. Porque assim, eu fiz lá o post e o que tem de gente descendo o cacete nas mulheradas lá é que eu apago. Falo, gente, eu apago mesmo. Falo que essa gente odiosa, que odeia as pessoas, vem aqui no meu post descer cacete em mulher. Ah, eu vou lá e excluo mesmo. Vá xingar no Facebook deles. Por quê? Porque enfia o dedo assim na cara da pessoa e julga. Porque abortou é um crime, tem que ir pra cadeia mesmo. Aquela conversa do bandido bom e bandido morto, que lá. Isso é um julgamento horroroso. Você não estava na pele da pessoa. Você não sabe a situação. Não me venha falar isso. Né? Até hoje, todas as mulheres que eu constelei que tiveram um aborto, nenhuma, eu tenho mais de 4 mil atendimentos. Nenhuma abortou o filho. Abortou a situação. Né? Ou porque estava se separando do marido, ou porque foi abusada, ou que era um namorado, ou foi um encontro casual, enfim. Mas, eu vou falar para você, o que o povo adora julgar, tanto é que eu sou consteladora, estudante de constelação, eu sei a exclusão que é um aborto. Mas se você perguntar para mim, tem que criminalizar, tem que não sei o que lá, eu vou falar, não, eu acho que não. Porque o aborto sempre existiu, desde que o mundo é mundo. Né? Pelo menos as mulheres teriam um acompanhamento, teriam um lugar para ir, e não ia ficar fazendo aquela coisa criminosa que, sei lá, entendeu? Então, eu não sou a favor de enfiar o dedo na cara de ninguém.
Nenhuma mulher que veio constelar os abortos dela comigo foi julgada por mim. Nenhuma. Eu sempre acolhi. Porque eu sei a dor que é. Porque o que acontece na sequência? A mulher prende a criança pela culpa e fica as duas presas. Tanto a mulher quanto a criança. E aí tem as consequências do aborto. As consequências espirituais, que eu vou falar, que é mais assim a nível sistêmico. Por exemplo, problema financeiro. Por quê? Porque tem uma exclusão ali. Então, tanto a mãe, o pai... E isso é uma coisa que eu quero falar também. Além de eu falar das consequências, eu queria falar o seguinte, que o homem também aborta. E muito mais que a mulher. Se vocês acham que... Só que quando vai meter o dedo na cara e julgar igual fizeram no meu post lá, só que eu excluí, porque eu não gosto que fique ali descendo cacete, falando coisa, o crime, não sei o que lá, cheio de ódio lá. O post é meu, a página é minha, excluo mesmo. Então, esse mesmo povo que desce o cacete, que enfia o dedo na cara, que é crime, tem que banir, igual cachorro bravo, os homens, eles abortam muito mais. Mas muito mais, vocês não têm noção. Até porque a mulher, ela engravida uma vez, fica 9 meses ali, ela menstrua, uma vez no mês ela fica fértil, o homem todo dia. Né? E eles abortam e muito mais do que as mulheres. Agora, vocês acham que o aborto não dá consequência para os homens? O que vocês acham? Escrevam aí para mim, eu vou cumprimentar quem chegou. E aí vocês vão escrevendo. Vocês acham que os homens também sentem a questão da exclusão do aborto na vida deles? O que vocês acham? Sim? Boa noite para a Dalma, para a Rejane. Vamos ver o que a Maria Amélia escreveu. Este é um assunto de dilema, fazer ou não fazer, é uma decisão muito difícil. Alviné, boa noite. Marineida, boa noite. Deus abençoe. Mário, boa noite. Boa noite, Michele. E aí, gente, o que vocês acham? Vocês acham que os homens abortam? Ou é uma coisa de mulher, como querem pregar, né, bem? Já joga aí para as mulheres que resolve. Problema de mulher. O que vocês acham? É problema de mulher? Ou os homens também abortam? E tem consequências o aborto na vida de um homem? O que vocês acham? Escreva aí para mim, gostaria de saber a opinião de vocês, principalmente o pessoal que já está mais tempo, né, estudando as constelações comigo, né? Porque o meu estudo é vida real, né? Que é muito bonito você falar na teoria, né? Mas na prática, prática é outro 500, né? Outra conversa, né? Vocês sabem que as pessoas têm muito problema com família. Tem ou não tem? E muito. A maioria das famílias tem problema. Por que será? Porque na família é que a gente resolve as nossas questões de evolução espiritual. E é por isso que a gente nasce na família. Por isso, para um pouco. Eu sei que não é fácil ser filha de mãe narcisista, né? De pai narcisista, enfim. Mas para um pouco de julgar os pais e entenda que são os pais certos para você e resolva essa vida. Não joga isso para frente, porque você vai ficar... Você já nasceu muitas vezes essa família. E lá vem você de novo, e lá vem você de novo, e lá vem você... Não para com isso. Aproveita que acorda nessa vida aqui e refaz a relação com seus pais. Toma isso como objetivo. Deixa eu ver o que vocês falaram, ó. Boa noite, Heloísa. Olha lá, a Genilde falou que tem consequência sim. Até o Mário José, o nosso representante masculino da noite, falou que não tem sim. Eu acho que ele quis dizer não, vírgula, tem sim. É isso, né? Heloísa, boa noite. A Vanderlei falou, lógico que tem. Maria Amélia. Muitas vezes a mulher esconde dos homens, o homem é atacado pelas costas. Mas a maioria das mulheres que decidem porque não tem o apoio do homem, tá? Os homens também abortam e também tem consequência na vida de um homem. A criança é 50% cada um.
Isso aí, Fernanda, boa aluna. Clarice, eles também botam até em vida porque abandonam os filhos. Mário, o aborto é uma coisa séria. Fabiana, boa noite. Boa noite. Pois é, eu vou contar uma constelação que eu fiz, que eu, nessa época que eu fiz, eu nem tinha os bonequinhos na água, assim. Gente, antes de eu contar essa constelação, quem vai ser meu voluntário, minha voluntária da noite de hoje? Quem vai ser? Escrevam aí que eu preciso organizar o voluntário por causa da hora. Olha como voa a hora, já é 19h17. Quem vai ser meu voluntário, minha voluntária da noite de hoje? Ó, hoje em dia eu faço com esses bonequinhos, que eles flutuam na água e tal. Naquela época eu fazia com boneco de madeira. Vanderly! A Vanderly que vai ser. Eu. Até o Mário escreveu ele, mas a Vanderly escreveu antes. Vanderly, nós nunca fizemos nada, né? Então vai ser a Vanderly. Eu vou escrever aqui, Vanderly, pelo celular, o número para você entrar em contato com a Samantha e falar para ela que você vai ser minha voluntária, tá? Daí ela vai passar seu número para você, eu vou ligar para você, nós vamos fazer a leitura aqui na bacia. Eu vou ligar para você de áudio, tá bom? Deixa eu escrever aqui. Deixa eu escrever aqui o número, tá? Para você poder se orientar aqui. Deixa eu pegar aqui. Mas se você quiser escrever, anotar também, gente, tá aqui na descrição do vídeo também, viu, Vanderly? Mas, ó, é mais 5511 934720974. Deixa eu escrever aqui. Mais 5511 934720974. A Bruna escreveu eu quero, mas chegou atrasada. Bruna, a Vanderly tá mais rápida aí. Mais 5511 934720974. WhatsApp da Samantha. Então, você vai falar com ela, tá bom? E aí você fala com ela, Vanderly, fala assim, ó, Samantha, eu sou a voluntária de hoje, tá bom? Ela vai mandar o contato para mim e eu vou ligar para você de áudio. Dá um ok para mim se você entendeu, Vanderly, fazendo favor? Oi, Jurema, boa noite. A Maria Amélia falou, às vezes a mulher não é capaz de enfrentar a situação por dúvida, vergonha, sente-se incompetente e assumir a responsabilidade. Tem muitos pormenores, né? Tá mandando. Obrigado, então, Vanderly. Então, vamos lá. O que acontece? Quais são as consequências do aborto? Então, agora eu vou falar a visão sistêmica, né? Meio que espiritual aqui, tá? Mas isso não é para vocês amanhã sair enfiando o dedo na cara de todo mundo. Não faz aborto, viu? Se você fizer, você tá ferrada. Que medo, né? Não é para isso que serve o conhecimento. O conhecimento serve para a gente dar lugar, para a gente incluir, inclusive acolher as mulheres, tá bom? Então, vamos lá. Ó, a Fátima tá aí. Boa noite, Fátima. Então, uma das consequências é problema financeiro. Principalmente se for meninas, né? Se o aborto for de meninas, dá muito problema financeiro, porque o dinheiro é feminino, né? Uma coisa também interessante que o Bert Hellinger ele fala que assassinato e aborto não estão no mesmo lugar. Tá? Então, assassinato é uma coisa, é uma exclusão. Aborto está em outro lugar. Tem a consequência também de brigas no casamento. Então, às vezes, a maior parte das brigas que tem naquele casamento é por causa dos abortos. Tá? E doenças também. Pode vir muita doença, depressão, tristeza, tudo isso em decorrência dos abortos, tanto para o homem quanto para a mulher. Certo? Bom, então deixa eu contar então a constelação que eu fiz. Então foi assim, a moça me procurou, que a irmã dela que tinha me indicado, que a irmã era psicóloga e me indicou ela. E a questão que ela estava acontecendo com ela é a filha de 5 anos de idade estava na escolinha mordendo as outras crianças. Então ela chegava lá para estudar e mordia as outras crianças, puxava o cabelo, brigava. Isso foi acontecendo, até que a diretora chamou ela lá. Falou, você precisa levar ela na psicopedagoga, porque não tem condição. Ela fica mordendo as outras crianças, puxando o cabelo.
batendo e não tá dando certo. Ela foi na psicopedagoga, indicação lá dessa escola, mas não tava dando o efeito que ela precisava, que era a menina se acalmar. Só que ela falou que a menina, desde sempre, ela foi terrível. E ela tinha muita briga com o pai, a menininha. E ela tinha uma raiva dentro dela, um negócio. Tudo bem. Eu falei, bom, vamos constelar então. Ela falou para mim assim, olha, meu marido pode participar? Eu falei, pode, né? Porque daí eles moravam em outro estado e eu faço as minhas constelações sempre online, tá, gente? As minhas constelações sempre são assim por vídeo. E nessa época eu não fazia na bacia, né? Eu fazia com boneco de madeira, tá lá no armário, senão eu mostrava para vocês meus bonequinhos de madeira. E aí, se tivesse um aqui eu mostrava, mas outro dia eu mostro para vocês. E aí então eu pedi que eles me dissessem como eles se sentiam em relação à filha, né? Eu sinto muito frustrado, né, como pai, porque não consigo educar ela, ela quer me bater, ela briga comigo, ela é muito brava e tal. E que você, como se sente, né? Também me sinto muito mal. E veio toda aquela sensação, né, da relação deles com a filha. 5 aninhos. Aí eu pedi, então, que cada um escolhesse eles. Então, escolhe um boneco para você e um boneco representando o sentimento, né? E eu nos bonequinhos de madeira na época. E eles escolheram uma mulher e uma criança, e um menininho. Então, eles escolheram uma mulher e um menininho. Daí, quando eles escolheram, que eu pedi para eles posicionar na mesa, eu falei assim, você tem aborto? Perguntei para a moça, né? Para a mãe. Ela falou, não, eu não tenho. Mas já apontou o marido. Ele tem, meteu o dedo assim nele, olha. Ele tem. Eu disse, é mesmo? Eu disse, é. Aí ele contou a história. A história era a seguinte. Olha pra você ver. A menininha representava a mãe e o menininho. A menininha representava a mãe da criança e o menininho que foi abortado. Contou a história. Diz que quando eles tinham 15 anos, namoraram, cada um tinha 15 anos, e a menina engravidou. Só que eles brigavam demais. Que eram duas meninas, duas crianças de 15 anos, né? E ficavam brigando, mas transando, né? E engravidou. E a família viu que era loucura na cabeça deles lá, que não tinha como ter esse filho. E a família, tanto a família dele quanto a família dela, ele foi criado pelos avós. A mãe foi mãe solteira, a mãe dele, e ela se casou com outra pessoa. Só que quando ela se casa, ela deixa o filho com a avó e vai constituir a nova família. Então ele é excluído da nova família da mãe. Então ele já carregava aquela dor de não ter ido com a mãe, que a mãe escolheu o marido, foi viver a vida, ter os filhos dela, papai, mamãe, filhinhos, família Margarina, e largou o filho com a mãe, né, com a avó dela, com a avó do menino para trás. E ele, aos 15 anos, conhece essa menina. E tem essa relação tumultuadíssima, ele morrendo de ódio do pai, porque foi abandonado, da mãe, né? Então eles brigavam demais. E a menina engravidou. E a família da menina optou pelo aborto. E a família dele, os avós, né, que criavam ele, bico calado, vocês vão aceitar. Eles vão pagar, inclusive, deixa quieto. E ele me contou que ele ficou uns 2 anos mal com essa história. Que ele era menino, tinha 15 anos, ele tinha até pesadelo de noite, ele ficou muito mal. E a moça, né, demorou para se recuperar, porque foi numa época que aborto era outro negócio. Agora no Brasil eles fazem por comprimido, né, mais fácil. Mas naquela época era muito sofrido, né? Quem tinha dinheiro fazia na clínica, assim, né? Quem não tinha morria, né? Enfim. Mas não era fácil, era como se fosse uma cirurgia, né? E aí a menina ficou mal, enfim. Mas eles não continuaram a relação deles. Eles realmente encerraram a relação e não deram sequência. E a vida passou, ele se casou com essa moça e teve essa filha. E a filha mordia as crianças na escola. E aí foi interessante, porque eu falei para ele assim, e como que era, né? Você com a sua namorada, vocês dois com 15 anos. Ele falou, era horrível. Porque o que acontece? Ela me atazanava
a menina até eu bater nela. E aí eu batia nela. E como que é com a sua filha? Ela me atazana, me atazana, me atazana até eu bater nela. E a mãe diz que ele tratava a filha como uma mulher adulta. Falava até nome feio para ela. Falava, você é uma vagabunda? Você quer apanhar como uma vagabunda? Então, era bem chocante para a mãe. Tanto é que a mãe vem para a constelação para ver o que está acontecendo. A menininha representava, na verdade, a mulher, a primeira mulher dele. Então, a filha representava a primeira mulher dele. Por que primeira mulher? Porque, apesar de eles terem sido namoradinhos de 15 anos, ela engravidou dele. Ela era uma mulher dele. E essa minha cliente era a segunda. Então, a primeira coisa que a gente fez foi dar lugar a essa pessoa. Você é a primeira, eu sou a segunda. Ela não gostou muito, mas depois que falou, sentiu um grande alívio. Falei assim, vá para o seu lugar, você não é a primeira. E aí nós acolhemos também a criança. Na época demos o nome, né? O nome de um menininho. E pasmem, a menininha parou de morder as crianças. Impressionante, né? Como dias depois da gente fazer essa constelação, a moça vem me procurar. Fala, Sônia, a minha filha não morde mais ninguém e ela tá calma, parou de brigar com o pai. Né? Mas ela quis depois, né, dar sequência lá nas questões do marido, né? Que ele tinha muitas questões a resolver da família dele. Mas assim, eu nunca me esqueci dessa constelação. Era um aborto do rapaz que estava atrapalhando a vida do casal, estava atrapalhando a menina, né? E essa mulher que ela representava, que era a primeira, né? Quantas pessoas eu constelei que a primeira é representada nos filhos, né? E quantas? Então eu também já constelei um casal também que foi assim uma coisa muito louca também que eu não me esqueço. Eu acho que eu já até contei para vocês, mas enfim, o casal queria se separar e eles de última tentativa resolveram fazer uma constelação. Você é nossa última esperança, né? Nós vamos fazer a constelação com você. E se a gente vê que não vai mesmo, nós vamos separar. Tá bom. E aí foi muito louco. Era um casal e eu pedi para os dois se olharem, né? Eles estavam no campo, abri o campo, coloquei os dois para se olharem. Eu já vou ligar para você, viu, Vanderly? Ela tá esperando, né? E também, né, online, então eu abro o campo na casa da pessoa, né? E os dois entraram e os dois ficaram se olhando e ela caiu. Simplesmente ela caiu no chão. E eu fiquei assistindo ali como facilitadora, eu aqui na minha casa e eles lá na casa deles. E a visão que eu tive foi que ela estava nadando em criança morta. Era muito, muito. Era muito feio de ver também. E de repente, né, ela estende a mão assim para ele. E ele estende a mão, porque no primeiro momento ele vira as costas. Quando ela cai, ele vira as costas. Mas no segundo momento, quando ela estende a mão, ele segura na mão dela e ajuda ela a levantar. E para mim, aquele quadro foi que ele estava salvando ela do mundo dos mortos, porque ela estava nadando nas crianças abortadas. E aí eu falei com ela, contei o que eu tinha visto, né? E primeiro que os dois ficaram se olhando, pedi para eles ficarem se olhando um pouco mais, se estava confortável o olhar. Daí ele falou que ela não estava mais acusando ele, que tinha ele falou que ela tinha um olhar de acusação para ele. Mas que naquele momento aquele olhar não existia mais. E que era bom olhar para ela, e ela também dizia que era bom olhar para ele. Então os dois estavam confortáveis em se olharem. E contei para ela a visão que eu tive dele tirar ela do mundo dos mortos, do meio de um mar de crianças mortas, né? Abortadas, enfim. E aí ela falou que tinha muito aborto na família, que inclusive tinha pessoas que faziam aborto para, né, para outras pessoas, então tinha centenas. E aquilo estava acabando com o casamento deles. E eles não tinham filhos. Eles tinham tentado muito, ela também teve aborto, né? Não
abortos que ela provocou, porque, enfim, ela queria muito, mas não conseguia, né? Não segurava. Então, eu achei aquilo, nossa, muito interessante. E esse casal não separou. E eles mantiveram a relação. Eles continuaram a relação. Entendeu? Uma outra constelação também que eu fiquei impressionada sobre aborto foi um casal também que estavam constelando, mas era uma questão da empresa. E os dois vieram para a constelação. E aí eu falei, nossa, essa empresa, ela foi feita para dar lugar a muitas pessoas. E aí eles falaram assim, mas nós não temos filhos e não temos herdeiro, não sei por que a gente trabalha tanto, a empresa dá muito problema e tal. Falei, mas ela foi feita para incluir pessoas. E aí eu perguntei, falei, vocês têm aborto? Aí ela disse, olha, sabe o que acontece? Eu nunca pude engravidar naturalmente, então eu fiz inseminação. E eu fiz muitas vezes, gastamos muito dinheiro e eu não consegui. Eu sei que veio para a gente colocar 20 filhos. Então fica também um questionamento, uma pergunta, né? O limite do pertencimento. Porque a gente fala, mas é uma inseminação, tá congelado, não tá congelado. Para eles, me veio que tinha que colocar 20. E ela falou, não, eu acho que foi 20 óvulos mesmo que a gente fecundou para tentar o máximo, não deu. E ali a gente foi dando lugar. Daí tinha, vamos dizer assim, bebês ou que queriam um nome, tinha outro que simplesmente ficava satisfeito em ser visto. E a gente foi dando lugar, dando lugar, dando lugar e se acalmou. E a empresa depois se estabilizou. Então, só para vocês, assim, uma pequena noção, eu fiz muito, muito. Toda semana eu faço alguma constelação de inclusão de aborto. No sábado mesmo, a moça que eu estava fazendo a constelação veio uma questão de aborto. Então, assim, porque tem muito. Todas nós, mulheres, praticamente tivemos aborto. Por quê? Porque a gente tem 4.000 menstruação, mais ou menos, na nossa vida. Você nem sabe. Né? Veio ali uma menstruação mais forte, uma cólica mais forte, e foi um aborto, a gente nem sabia. Né? Então, vem muito no campo para ser visto. Né? Não pense que não vem, vem bastante. Mas tem algumas questões que marcam a gente, né? Algumas histórias. Eu vou ligar, então, para a Vanderly, tá, gente? Ligando para a Vanderly agora. Peraí, Vanderly, vou ligar para você de áudio e a gente vai fazer a leitura do seu campo. Chegou mais gente aí, Maria Sena, Maria do Céu, Camila, Mônica. Boa noite, gente. Vamos lá. Vanderly Moura, psicanalista, ó. Eu tô vendo tudo aqui, Vanderly. Olha que mulher bonita. Vamos ligar. Mas é muito interessante, né? Oi, Vanderly, boa noite. Tudo bem, querida? Boa noite. Você vai precisar desligar aí da onde você está me assistindo, porque está dando retorno. Ou deixa no mudo. Já deixei. Tá bom. Então tá bom. Vanderly, me diga, o que você quer olhar pela luz das constelações? Bom, eu vi você falar bastante aqui sobre abortos, né? Então, assim, eu já constelei abortos, tá? Mas mesmo eu tendo constelado esses abortos, eu ainda tenho um vazio dentro de mim, uma tristeza. Assim, parece que não nada preenche. E eu gostaria de olhar para isso, sabe? Assim, tipo assim, eu começo uma parceria, daqui a pouco vai embora. Relacionamento não funciona. Não dá sequência, então eu gostaria né? de olhar para isso. Tá bom. Fecha os olhos um minutinho, eu vou pôr uma bonequinha para representar você. E Tá. pensa numa criança. O que vem para você, menino ou menina? Menina. Menina, vem uma menina.
Vou colocar aqui no canto, tá? Tá. Aí depois você volta para assistir. Então, tô colocando aqui uma menininha para olhar para você. Vanderly, ela não é sua filha, ela é sua irmã. É uma gemelar. Tá? Tá. Vamos ver o movimento que se faz aqui. Mas é uma gemelar. Por isso que mesmo você fazendo do aborto, você continua sentindo essa saudade, esse vazio. Depois você vai olhar que vocês estão alinhadas aqui agora, olhando profundamente. E aí, né, para quem não sabe, o que é um gemelar? Então, gente, gemelar também é uma gravidez muito comum, em que o óvulo, né, ele se duplica, né, ou tem 2 espermas, e acaba acontecendo uma gravidez de gêmeos. Porém, um dos gêmeos, ele continua no útero e vai até o fim da gravidez. E o outro, que a gente chama de remanescente, ele fica, né? Ele não vinga. E esse que não vinga, o outro carrega o destino, entendeu? Então, Vanderly, é muito comum, por exemplo, a pessoa que tem o gemelar, ela querer comprar tudo em dupla. Então, vai, compra 2 sapatos, 2 bolsas, ou compra muita coisa, tipo, vai fazer compra, não consegue comprar um pacote de arroz, tem que comprar 2, tudo é 2. E tem aquela sensação de felicidade que é muito difícil ser feliz. Como se eu não posso ser feliz, tem alguém que não nasceu, entendeu? Agora aqui no campo, você virou as costas, né? Uhum. A outra bonequinha continua olhando para você com muita força. Então fica aquela culpa também. Além disso, né, o remanescente, né, o que nasceu, ele carrega esse destino, então tudo na vida é difícil. Como se fosse pesado, eu tenho que fazer 2 vezes, ou para conquistar e conseguir é muito puxado. O normal, né, para as outras pessoas parece que flui, mas para aquele que tem o gêmeo, como tem o destino do gêmeo, a Concetta, né, que é uma psicanalista também, que foi ela que trouxe, né, a teoria das constelações gemelares, ela diz que 99% das pessoas que procuram constelação têm gêmeo. Por quê? Porque quando você nasce com gemelar, você já nasce emaranhado. Porque você já nasce fora do lugar, já nasce carregando um destino que não é seu. Então, quando você vai comer, por exemplo, você vai num restaurante, um restaurante bom, você senta para comer, aí você sente tristeza, como se estivesse faltando alguém, como se fosse errado você curtir. O remanescente, ele tem dificuldade em sentir prazer, entendeu? Sim. Faz sentido? Faz sentido. Uhum. E aí as dificuldades de relacionamento, de dinheiro e tudo mais, porque é difícil você carregar 2 destinos. Sim, dinheiro eu ganho, mas eu gasto tudo. É porque você precisa gastar por 2, né? Então, às vezes, eu compro o que não é necessário, né? Então, porque eu tenho que ter para 2 pessoas, entendeu? Entendi. Ontem, não, no sábado, eu fiz uma constelação gemelar. No sábado. E, assim, foi muito interessante, né? A começar pelo nome que veio. Mas eu tenho, assim, um caso para contar de um senhor que ele teve um gêmeo, só que o gêmeo nasceu, já nasceu morto, né? Um natimorto. E aquele irmão que nasceu morto, porque no seu caso você nem sabia, né? Ele vem sendo revelado aqui agora pra gente. Nesse caso desse meu cliente, ele sabia que a família contou, enfim, do nascimento desse irmão, né? Inclusive ele nasceu primeiro, nasceu o que estava natimorto primeiro, e ele nasce na sequência, né? E assim, a vida dele toda era tudo ter que fazer 2 vezes. Então, quando ele estava passando por um processo muito difícil de empresa, também de problema financeiro, e ele vem fazer a constelação. E a gente, eu já tinha nome,
né, esse gêmeo. Ele já tinha 9. Porque na gemelar, o que a gente faz de verdade na gemelar é devolver o gêmeo para a mãe, entendeu? Para o pai. Porque o que acontece? Você está responsável por ela, por essa menina. Mas ela não é sua responsabilidade. Porque o que ela quer é pai e mãe. Por que você não fica bem e nem ela? Primeiro, porque você não é pai e mãe. E você está carregando uma responsabilidade que não é sua. É diferente do seu aborto, que você é mãe e põe no coração, entendeu? Sim. Aí, na constelação gemelar, a gente devolve o gêmeo para os pais. Então, o que a gente fez? Devolveu o irmão dele para os pais. Aí ele falou, minha mãe é viva. Eu falei, é mesmo? E a gente deu o nome e tudo mais, porque não havia dado nome. Nasceu naquela época, né? Nasceu e enterrou. E não se falava o nome da criança. Então, eu pedi então que ele ligasse para a mãe dele, que tinha 90 e poucos anos, e ela tinha um problema de Alzheimer, então ela não tinha uma lucidez, né? Mas morava com a irmã dele. Então eu falei, mesmo que ela não entenda, você pede para a irmã trazer no telefone e você diz, mãe, eu entreguei o Pedro a você, que demos o nome de Pedro. E aí, quando ele ligou para a irmã, ele falou, você não vai entender, mas eu fiz uma constelação. A irmã ficou assim, embasbacada. Ela disse, mas eu também fiz uma constelação. A irmã tinha feito a constelação no domingo. E eu tinha feito a dele na segunda-feira. E na constelação dela, veio o irmão e deu o mesmo nome, Pedro. Por quê? Uau. Porque o nome não é a gente que dá, é eles que dão o nome. O nome vem no campo, né? E ali eles choraram no telefone, chamaram a mãe, falaram, né? E ele conseguiu destravar a questão financeira da empresa dele. Mas ele ficou assim, muito tocado por essa história. Agora aqui no campo, ela encostou em você, ela está encostada em você, mas ela está de costa e você também, está uma de costa para a outra. Então, aqui, nesse caso, seria interessante, Vanderly, fazer de fato a constelação gemelar, sabe? Veja com a Samantha a possibilidade, porque você já está com o telefone dela, vê direitinho. Se você agenda, a gente vai, faz a constelação gemelar de fato. Eu faço a simulação do útero, você volta para dentro do útero da mãe, e lá dentro do útero é que a gente faz os movimentos. Porque, veja, dentro do útero que é o primeiro círculo. Ali é o meu primeiro círculo. É dentro do útero, né, que aconteceu a minha primeira conexão com a vida. E aí, eu fazendo o trabalho ali, o resto desemaranha. Entendeu? Inclusive, a Conceta, ela orienta que a gente, quando for fazer, é bom começar pela gemelar, porque é o início, né? Tá bom? Deixa eu até perguntar aqui o pessoal que tá aqui, se alguém que tá aqui assistindo já fez gemelar comigo, poderia escrever assim, uma frasezinha só para incentivar quem tem interesse em fazer, né? A constelação gemelar. Vanderly, agradeço profundamente você ter se colocado como voluntária. Acho que veio uma revelação importante para você, né? Sim. Que foi essa irmãzinha que a gente precisa agora devolver a sua mãe, né? E agradeço muito você ter vindo, né? Hoje num dia de tema bem tabu aí, mas acontece, existe nas famílias e é preciso a gente olhar e dar lugar, porque traz emaranhamento e sofrimento. E é preciso libertar essas crianças, né? Para que a gente fique livre também. É isso, né, Vanderly? Vou entrar em contato. Gratidão, viu, por você ter se colocado, tá bom? Eu agradeço, adoro você, viu? Eu também adoro você, gratidão. Volta lá para você ver, o pessoal tá escrevendo das constelações gemelares lá, tá bom? Tá bom. Um beijo para você, gratidão. Olha lá, gente. A Ana João. Ana João, deixa eu ver o que a Ana João escreveu aqui. Boa noite, Elizabeth. Anitta Rufan. Alvineia. Eu fiz meu nome e tinha uma gemelar. Foi muito interessante. Gratidão, Ana João, pelo depoimento. A Fernanda. Vamos ver o que é a Fernanda. Eu fiz a gemelar e a gêmea tinha inclusivamente meu nome. Gratidão, Fê. Um beijo, querida.
Vamos ver da Maria Amélia. Sim, eu fiz a gemelar, trouxe muito esclarecimento sobre sentimentos de tristeza e culpa. Parabéns, Maria Amélia. A Fernanda falou tão lindo. Lindo, né, Fernanda? A gente poder dar lugar, né? Porque é como se fosse ali elucidado, né? O que está acontecendo? Porque a criança também fica presa à história, né? Por ter tentado nascer e não conseguido. Porque nascer, gente, muitas vezes a gente trabalha com constelador, né? A gente vê lá o povo reclamando de pai e mãe, né? Que é o que mais tem. Meu pai isso, minha mãe aquilo. Meu pai isso, minha mãe aquilo. Sabe? Foi por lá que você nasceu, né? Foi por lá que você nasceu, do pai e da mãe, né? E a gente quer muito nascer. Muito, 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 muito. Então tem aquela, a gente tá lá no plano astral, tem aquela oportunidade de nascer. Daquela mãe, daquele pai. E a gente quer muito. Só que aí a gente vem, não dá certo, não vinga. Né? A gente acaba ficando no útero. E ali tem uma frustração muito grande, né? E aí fica emaranhado naquela história do irmão que nasceu. Fica sentindo aquele vazio, aquela saudade. A Patrícia. Eu era gemelar e até hoje adoro comprar tudo em dobro. Está comprando para o outro, né? Comprando para o gêmeo. Não nasceu. Olha que interessante. Então, quando a gente faz a constelação gemelar e a gente devolve a criança, né, para os pais, e agora aquela criança pode ir para o colo da mãe, para o colo do coração da mãe, para o coração do pai, tudo se tranquiliza, tudo se resolve, tudo se acalma e é maravilhoso. Né? Então, experimentar, né? A Maria Amélia falou que foi uma experiência incrível. É muito incrível você ir para dentro do útero da mãe para fazer essa constelação. Recomendo que todos façam, que realmente é incrível. Tá bom? A Maria Amélia também tinha tendência em comprar tudo em dobro. Porque você compra para quem não nasceu. E dá aquelas brigas de herança, né? Porque aquele irmão que quer mais, ele quer para ele e porque está excluído, né? E quando a gente inclui os excluídos, tudo fica leve, tá bom? Acho que é isso que a gente veio trazer hoje, falar dos abortos, falar do gemelar, ou seja, falar das bebês que não nasceram, né? Interessante. Então, quero agradecer também a Vanderly, né, que se colocou como voluntária. A Fernanda foi maravilhoso. Todos os movimentos, muito impactante, gratidão. Eu que agradeço, Fernanda, pela confiança, né, querida? E a Maria Amélia falou que está se sentindo mais leve depois dessa constelação. Mário José, como funciona a constelação? Mário, eu vou escrever aqui o telefone da Samantha, ela pode passar para você todas as informações, mas basicamente como funciona é assim, a gente entra dentro do seu campo morfogenético, o campo da sua família, e vê o que está emaranhado ali, né? E aí vem as revelações, e o mais importante, o melhor, é que a gente desemaranha. Entendeu? A gente desfaz os nós, as questões mal resolvidas da família, que estão ali, né? E com isso a sua vida fica mais leve. 34720974. Ó, acabei de escrever o WhatsApp da Samantha, mas tá passando na tela. Mais 5511934720974. Tá passando na tela, gente, o telefone aí. Vocês estão vendo? Tá passando na tela aí. Tá bom? Então, Mário, vou dar um exemplo. Vamos supor que a pessoa tenha muito problema financeiro, tenha muito problema de relacionamento, tenha problema de relação com os pais, tenha problema de relação com os filhos, tem uma doença séria, né? Tá passando por um processo de câncer, por exemplo. E aí a pessoa fala, eu tô em sofrimento, né? Eu preciso constelar isso. E aí traz essa questão para o campo. E aí a gente coloca essa questão no campo e é mostrado o que está por trás dessa dor, por trás desse sofrimento. Você entendeu? Então, uma vez eu atendi um senhor, vou só contar essa constelação, que foi uma constelação meio chocante também que eu fiz. Eu fiz assim, eu já fiz mais de 4 mil atendimentos, Marcos. Então, eu já peguei
de tudo quanto é caso que você pode imaginar. Hoje mesmo veio uma história de ancestralidade meio louca lá. Nossa, mas deixa eu contar essa história. Era um senhor que ele tinha vontade de matar as pessoas, só que ele estava muito assustado com isso. Então ele estava há algum tempo sentindo vontade de assassinar. E aí foi no psiquiatra, tomou remédio, foi no psicólogo. E alguém falou com ele, procure uma constelação. E alguém me indicou, ele me achou, marcou a constelação. A Clarice falou que a vida da gente parece uma gambiarra. Na verdade, é um paradoxo, né? Olha. Na verdade, é lindo, né? É bonito de ver. A gente trabalha com isso, a gente acha linda a alma humana, né? Olha lá, Maria Amélia falou que os movimentos na constelação gemelar dela foram incríveis. Como se moviam os bonequinhos na água, é muito extraordinário. É mesmo, né, Maria Amélia? Então, deixa eu contar essa história e depois eu vou encerrar. Vou encerrar com aquela música do Sagrado Feminino que vocês adoram. Então, eu coloquei no campo para ver de onde que vinha essa vontade de assassinar. Eu falei, mas teve alguém na sua família que já assassinou alguém? Aí ele falou que tinha um tio. E aí a gente colocou esse tio. Mas não vinha que era desse tio. Falei, alguém assassinou antes. Esse tio tinha matado a namorada. Falei, ele falou, tá preso, inclusive. Falei, mas o seu tio também já estava repetindo. Falei para ele, alguém assassinou antes. E no campo veio que era o avô. Ele falou, não, Sônia, não. Meu avô não matou ninguém. Meu avô era um homem muito bom, papapá, mas e a sua avó? Ah, minha avó caiu da escada e morreu. Tá bom. Mas veio isso, vamos dar lugar? E a gente entrou nessa história, colocamos o avô e a avó, fizemos todo aquele trabalho, né, das frases de cura, enfim, daquele desemaranhamento, e a hora que ficou tudo bem, ficou tudo leve, tudo em paz, cada um seguiu o seu destino, aquela coisa toda, que o avô já tinha falecido também. E terminamos a constelação. Falei, olha, provavelmente você não vai ter mais vontade de matar ninguém, você vai ficar calmo, tranquilo, e vai passar essa raiva que você estava sentindo, esse ímpeto, né, horroroso, que deve ser uma coisa horrível, nunca tive isso, mas deve ser horrível, né, enfim. E aí, quando passou ali um tempo, porque o pessoal vem dar retorno para mim, né, esses dias uma senhora me deu um retorno de 4 anos, ela falou, Sônia, tudo que eu quis daquela constelação eu consegui. Fiquei muito feliz, falei, nossa, que maravilha, né. Uma outra moça também falou, Sônia, lembra que eu queria uma casa, assim, sabe? Eu consegui tudo na minha constelação. Eu falei, olha, que lindo, né? Passa um tempo, a pessoa vem dar um retorno. E esse senhor veio dar um retorno. E ele falou, Sônia, eu preciso lhe pedir desculpas, porque, de fato, meu avô assassinou a minha avó. E era uma coisa segredo velado. Por quê? Por que era um segredo velado? Porque a avó ficou que caiu da escada, mas na verdade foi o avô que empurrou. Eles brigavam muito, tinha uma escada e ele empurrou ela. Então, não foi um acidente. Mas a família, para abafar o caso, porque sabiam dessas brigaiadas deles, resolveu ficar que ela caiu da escada, sofreu um acidente, bateu a cabeça e morreu. Mas o que acontece? Conforme veio essa revelação no campo, e ele ficou melhor, deu lugar, ele fez outras coisas que veio no campo para ele fazer, que passei as orientações, então aquilo despertou para que um tio viesse falar com ele e contar. E por que, Mário, que as coisas ficam se repetindo? Né? Quem é meu aluno aí de mais tempo poderia dizer, por que, gente? Por que essas coisas se repetem? Por que vocês acham que essas histórias se repetem? Por que um descendente tem vontade também de assassinar? Né? Por quê? Por que a natureza faz isso com a gente? A gente repetir as histórias, ou tomar o destino do gêmeo que não nasceu, segurar o bebê que eu abortei e trazer sofrimento? Por que a natureza faz isso voltar à tona de novo? Por quê? Escrevam aí para mim, por favor, as minhas alunas de mais tempo.
A Maria Amélia falou que o ex-marido dela, depois de um acidente quase mortal, né? Depois a sua mente ficou afetada. Ele diz constantemente que o querem matar. Ele pede que lhe dê um punhal para se defender. Eu acho que daí no caso dele é mais alucinação mesmo, né? Ele afetou a mente dele, né, Maria Amélia? Mas é um caso que pode se pôr no campo, inclusive, né? Mas, assim, lendo o que você está escrevendo, acho que tem mais a ver com o acidente em si, né? Gente, mais uma alucinação, né? E aí, por que a natureza faz acontecer de novo? Escrevam para mim, por favor. Maria Amélia, é por lealdade? Por que, gente? A natureza é burra? Por que acontece de novo? Por que as coisas se repetem? Osvânia, para ser visto e incluído no sistema. Osvânia, muito bom. É uma oportunidade de se olhar. Então, Bert Hellick falava que tem coisas que acontecem nas famílias que choca, né? Por que choca? Para ser visto, para ser olhado. Que bom que vocês estão aqui aprendendo sobre isso. Fala, meu, olha quanta coisa eu tô vendo aqui, então eu vou dar lugar. A Fernanda, para incluir os excluídos, exatamente. Porque eles têm direito a pertencer. E a gente vai dar lugar nas constelações. E aí o campo se acalma. E às vezes, uma constelação, a gente resolve coisa de 50 vidas que precisaria de 50 vidas para resolver. A gente resolve uma constelação. Por isso que é importante constelar. Constelar é um presente que você dá para a ancestralidade. Hoje mesmo, na parte da tarde, eu estava fazendo uma constelação. Eu falei, a sua mãe foi muito beneficiada nessa constelação. E a moça vê aquela emoção, aquele choro, né? Nossa, puxa vida, né? E outra coisa também, que às vezes a pessoa fala, nossa, eu queria, né, fazer uma constelação, mas é muito caro, é muito dinheiro, não sei o quê. Olha, a ancestralidade, ela tá tão assim para você fazer a constelação, para resolver questões deles e da história da família e tudo mais, que é um dinheiro que você faz a constelação que não te falta. Já aconteceu muito de cliente me falar, Sônia, eu decidi fazer a constelação, o dinheiro veio para mim. Teve uma que falou, eu vou comprar essa constelação, mesmo que eu não vou pensar que esse dinheiro vai fazer falta. Na parte da tarde, entrou o dobro do valor para ela. Ela ficou assim. Por quê? Porque a ancestralidade quer muito que você constele. Então, é um dinheiro que não lhe faz falta. É sério isso que eu tô falando. E você tem o retorno desse dinheiro. Porque é uma coisa de valor, não é de preço. Uma coisa que tem um valor ancestral. A ancestralidade se acalma. Eles podem seguir o destino deles. E você também. Então, a libertação é muito grande. Tá bom? É isso. Em nenhum momento me passa pela cabeça de falar para um cliente meu, coitadinho. Não. É muito sério. Você está no momento certo. Faça a constelação. Não é um dinheiro que você está gastando, sabe? É o investimento da sua família. Para você ficar em paz e resolver o que tem de resolver nessa vida. Tá bom? O Bert Hellinger dizia que uma constelação resolve coisas de 50 vidas. Então, vamos constelar, né? Boa noite, Altieres! A Maria Amélia falou, é para que alguém seja visto e entregado. Pois é, isso mesmo. Gente, vocês estão bem, hein? Vocês estão com a resposta na ponta da língua. Quero agradecer profundamente quem esteve comigo até agora. Obrigada, Mário. É um investimento para o bem da família. É ancestralidade e ajuda. E o dinheiro vem para você fazer. Você não tem falta nesse dinheiro. E vem muito resultado, né? Se abre, assim, possibilidades. Olhar para o novo. Se abre caminhos. Então, é maravilhoso. Quero desejar, então, para vocês uma noite maravilhosa, né? E uma semana maravilhosa. Que vocês encontrem as pessoas certas, atraiam as oportunidades. E que vocês entrem no fluxo máximo de abundância do universo. Sabe por quê? Porque é o seu direito. Divino! Um beijo no coração, gente! Gratidão, gratidão, gratidão. Ó, a Fernanda deixou um depoimento aí, eu até coloquei na tela, que ela falou que ela fez a constelação
em 2023, né? E abriu caminhos para o novo. Parabéns, Fernanda. Gratidão, querida, gratidão. E o pessoal do CB deixa um depoimento para mim de coração, né, Fernanda? Ela faz de coração, de gratidão mesmo, né? Gratidão profunda, viu, querida? Um beijo, gente. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos ouvir um pouquinho desse mantra maravilhoso, né?